Vamos pegar o elevador. Vamos pegar o elevador. Thiago Minhoca. Houve um momento nesse campeonato, eu não me lembro qual, acho que foi antes do jogo contra o Santos também. Isso. Se não me engano, foi antes do jogo contra o Santos. Será que o Fortaleza vai entrar para o contexto da zona de rebaixamento? A resposta já foi contundente contra o Santos e de lá para cá, né, com essa pausazinha aí da Sul-Americana, só confirmações. Isso. Né? Fortaleza crescente, não crescente no campeonato, né, meu? Exato, Fred. De lá para cá, né, que foi a vitória sobre o Santos, só uma derrota para o Fluminense, em que o Fortaleza foi melhor do que o Fluminense, mas acabou vacilando ali na penúltima bola do jogo, né, tomou o gol que acabou saindo derrotado, mas vem numa boa recuperação. Curiosamente, lembra muito o período do ano passado, também no começo do retorno, naquele ano, né, no caso do ano passado, foram 5 vitórias consecutivas em que a equipe saiu da lanterna, saiu da zona de rebaixamento, e depois conseguiu trilhar ali a sua campanha de recuperação. Vai ter numa próxima rodada, mais conhecida como quarta-feira, né, porque a rodada vai estar toda desmembrada ao longo da semana, o São Paulo, um São Paulo totalmente com a cabeça na final da Copa do Brasil, o que aumenta também uma boa chance do Fortaleza, que só vai ter o duelo contra o Corinthians na outra semana, ou seja, na outra terça-feira. Então, há boa possibilidade daquilo que eu mencionava, acho que há uns 5 programas atrás, né? Que era o Fortaleza engatilhar 2 caminhos. Porque a Sul-Americana, claro, que é o caminho mais curto, né? Faltam 3 jogos, se for campeão, e garantir a vaga pelo terceiro ano consecutivo na Libertadores. Mas caso não aconteça, porque você não tem garantia, né? Jogo de mata-mata, né? Um jogo errado, simplesmente você pode acabar deixando escapar. Ter esse outro caminho via Série A, numa Série A, né, que era até considerado uma Série A difícil, né, o Fortaleza já não teria o Ceará juntamente com ele, então a logística pesaria, mas nesse momento o Fortaleza, com esse resultado, a vitória sobre o Corinthians, conseguiu, né, voltar a entrar numa disputa, e aí o que o Pedro já tinha até colocado em tela, né, uma disputa que será bem acirrada mesmo, né, assim, até uma tabela que Pedro tem aí no nosso dashboard, aqui, mas em termos de campanha do Fortaleza até essa 23ª rodada, né, Fortaleza está 1 ponto atrás daquela campanha de 2021. Só que tem um detalhe para destacar quanto a isso, porque o Fortaleza, de fato, está fazendo uma campanha muito regular, aí, ó, para quem está acompanhando na tela. Fortaleza, em 2021, tinha 36 pontos com 23 rodadas disputadas. Esse ano ele está com 35, 1 ponto abaixo. Só que naquele ano, nessa mesma rodada, o Fortaleza era o 4º colocado e esse ano o Fortaleza é o 8º colocado. E aí cabe-se uma ressalva. O Fortaleza de 2021, que terminou na 4ª colocação, é a menor pontuação de um 4º colocado. Então, muitas vezes, quando vai se fazer essa comparação com 2021, em termos de aproveitamento de pontos, tem que saber ponderar também, porque esse ano a pontuação está mais elevada, está bem mais elevada ao que era em 2021, que, né, teve ali um Atlético Mineiro, um Palmeiras e um Flamengo somando muitos pontos, e o Fortaleza, das demais equipes, foi que conseguiu ter o aproveitamento, mas era uma pontuação de 4º colocado abaixo. Né? Se o Fortaleza imaginar que naquele ano de 2021, que terminou com 58 pontos, por exemplo, não te garante num G6 ou num G5. É difícil imaginar que isso vai acontecer. Mas naquilo que o Fortaleza imagina até o final do campeonato, hoje com 35 pontos, se ele conseguir manter a boa regularidade que vem tendo durante o campeonato, há boa chance de brigar, só que, e aí eu acho que é o ponto que dificulta esse ano, são vários concorrentes e algum deles já focado apenas com o Brasileirão, como é o caso do Atlético Paranaense, como é o caso do Bragantino, como é o caso também do próprio Atlético Mineiro. São 3 equipes hoje que para o Fortaleza, meio que dividir a atenção com Sul-Americana, beneficia, né, de uma certa maneira, essas 3 equipes, porque estão totalmente focadas com a Série A. Então, são 3 postulantes, 3 boas equipes, é bom deixar claro,
e que estão aí também disputando com o Fortaleza. É claro, você tem ali o Fluminense, que também, né, que está com a cabeça voltada com o Libertadores. Você tem ali, enfim, um Palmeiras e Flamengo, mas o Flamengo até pode ser, mas também vai depender muito aí do contexto do que vai acontecer. Não sei se São Paulo, caso perca o título da Copa do Brasil, se continua ou não, né? O Grêmio também é outra equipe que muitas vezes dentro de casa é uma equipe muito forte, mas fora de casa não consegue apresentar um bom jogo, geralmente nos jogos fora de casa, mas também é outra equipe que também está só focada com a Série A. Então a disputa do Fortaleza é essa, é uma disputa muito, muito forte, mas, e aí é um outro ponto que eu também quero trazer para o debate, além dessas equipes que eu citei. O Internacional, que também está dividindo a atenção com o Libertadores, ele ganhou agora uma partida depois de muito tempo. Acho que estava mais de 10 jogos sem ganhar. O Internacional, por exemplo, é uma equipe que, caso caia na Libertadores, para mim é uma outra equipe que vai estar disputando com o Fortaleza, caso também o Fortaleza não garanta essa vaga via Sul-Americana. Então, assim, tem muita equipe aí que o Fortaleza vai estar disputando até o final do campeonato. Claro, tudo vai depender também da Sul-Americana, mas está na disputa, está nesse bolo. E foi uma rodada que poderia ter sido um pouco melhor, mas como teve a vitória do Bragantino, teve a vitória do Atlético Paranaense, ele já poderia ter encostado mais, né, nos clubes de cima. Mas, assim, sempre o Fortaleza está faltando aquela rodada específica para vencer, para entrar, e aí nunca aconteceu esse momento, né? Sempre teve um problema. Sétimo, oitava colocação, se eu não me engano, foi a posição que o Fortaleza mais ficou ao longo do campeonato. Se eu não me engano, foi onde ele mais habitou, que é aquela zona da segurança que a gente até falava que não, Fortaleza dificilmente, só mesmo naquele momento contra o Santos, que houve um olhar para baixo quando as 4 derrotas ele tinha enfileirado. Pedro, como é que você está avaliando essa disputa aí? Inserção total do Fortaleza, né? Contexto é Libertadores e não existe como qualquer outro contexto que a gente está dizendo aqui, a gente está só tirando, aliviando, digamos assim, a meta, mas esse recorte atual do Fortaleza no campeonato já traz totalmente a Libertadores para a pauta e os números trazem isso, né, Pedro? Sim, total. E não é dessa rodada, né? Já algumas rodadas a gente falou que o Fortaleza está completamente inserido nessa briga. Eu até mostrei aqui, estava na tela alguns segundos atrás, essa tela da evolução da pontuação do Fortaleza, né? Que mostra o Fortaleza ali totalmente entrelaçado com a linha verde, né? Que é uma linha que leva a disputa para uma disputa Libertadores. Uma projeção ali de G6, mais ou menos, por ali. Então o Fortaleza está muito nessa briga. O que eu trago aqui também é em relação à média histórica, né? Melhor que fazer essa comparação com 2021 e trazendo aqui a comparação de 2023 com os demais anos, a gente vê que tem um bloco ali que vai do quinto até o nono colocado, e pontua ali ligeiramente acima da média, que já vai se destacando, e já tem um Cuiabá ali, que é o 10º colocado, clube seguinte, já bem distante. Aliás, essa diferença aí do Atlético Mineiro para o Cuiabá é a maior que já se viu na 23ª rodada. Então, o campeonato está super bem definido aí entre as equipes da parte de cima e as equipes da segunda página. O Cuiabá na primeira página, mas na real mesmo, o Cuiabá disputando um campeonato de segunda página. E essa rodada, ela trouxe o Grêmio e o Flamengo ainda mais para próximo dessa briga da parte de baixo, ali, do quinto para baixo. Porque Grêmio e Flamengo perderam, eram equipes que estavam com a pontuação um pouquinho mais destacada na tabela, mas agora já estão ali totalmente envolvidos também nessa briga, mesmo pontuação no Bragantino, um ponto abaixo do Fluminense. Então o campeonato ele se achatou mais ali da terceira posição até a nona, e o Fortaleza totalmente inserido nessa briga, né? Esse bloco, passando aqui pelos blocos do Fortaleza, esse bloco do Fortaleza foi excelente. O Fortaleza teve um bloco muito ruim no campeonato, foi o bloco 3, né? Mas nesse bloco agora que ainda tem um jogo pendente, a pontuação do Fortaleza já é de 12 pontos acima da meta, assim, para quem busca uma Libertadores, já quase que conseguindo sanar o saldo devedor que se criou por conta do bloco 3, que foi realmente um bloco muito abaixo, e indo para aquele bloco 5 que a gente já falou aqui, que é interessantíssimo para o Fortaleza, com 4 jogos em casa, com jogos pontuáveis também fora de casa. Então, o Fortaleza
não existe outro contexto que o coloque fora da briga pela Libertadores. O Fortaleza está totalmente inserido nessa briga e acho que com boas chances. E isso é muito curioso. Isso é uma palavra curiosa. Dentro aqui do que a gente acompanha nos pontos corridos, seria inédito, basicamente, que ele está 3 jogos da Libertadores pela Sul-Americana. Com essa campanha, nesse rendimento, se a gente está dizendo que toda essa avaliação é dentro do Campeonato Brasileiro. Se essa avaliação acontece, significa, já que ele tem outra frente, que o Fortaleza poderia abrir uma vaga. Já pensasse? Ele pode terminar o Fortaleza abrindo uma vaga na Libertadores, porque a tendência, inclusive, veja só, não há mais São Paulo e Botafogo do outro lado na Sula, e o Corinthians está muito atrás. Então, se ele não for o campeão da Sul-Americana, dificilmente o Corinthians o beneficiará dentro do Campeonato Brasileiro para abrir vaga. Então, ele não teria vaga pela Sula. Na Copa do Brasil, o São Paulo já largou em vantagem, fazendo 1-0 no Flamengo, e há uma chance razoável de que, caso o São Paulo saia campeão da Copa do Brasil, de que o São Paulo também não beneficie o Fortaleza no Campeonato Brasileiro. Então, só teria uma chance. Ou seja, significa o quê? Que, por exemplo, esse ano o Fortaleza foi como G8. Então, está se desenhando um cenário que, caso ele não vá pela Sul-Americana, ele teria, no máximo, um G7, desde que não fosse nem Boca, nem Internacional. Porque se for Internacional também não o beneficiará no Brasileiro, mas Fluminense e Palmeiras provavelmente, dando Fluminense e o Palmeiras na Libertadores. Então, é possível imaginar que para o brasileiro, o máximo porque para o Fortaleza, para outro, é por isso que eu estou dizendo, para outros clubes, de repente, pode ser um G8. É isso que eu estou falando, que para algum clube pode ser se o Fortaleza ganhar a Sul-Americana e virar um G8 para um outro time. Mas para o Fortaleza, a tendência é de que, caso ele precise do Campeonato Brasileiro para ir à Libertadores, ele talvez tenha, dessa vez, até o 7º lugar. E cá para nós, continua sendo uma vantagem, porque são 6 vagas. Porque, veja, são 6 vagas pelo brasileiro. Se você está indo pela 7ª vaga, você já está se beneficiado pelo campeão da Copa do Brasil, ou algum campeão continental, que seria, no caso, não seria nem o campeão da Copa do Brasil, seria o campeão continental, está inserido no meio. Mas, só para dizer, porque nesse ano ele foi como 8º, e do jeito que está trabalhando nesse momento, para o Fortaleza, talvez o limite seja o 7º lugar, o que é plenamente alcançável. E isso, pelo brasileiro, nesse momento está muito mais acessível o da Sul-Americana, né? É isso, tá? Fala, Pedro. Só rapidinho, coloquei... Só o último que eu quero dizer é o seguinte, supondo que aconteça esse negócio de Fortaleza abrir essa vaga, aí o torcedor do Ceará vai ficar muito cariado, assim, porque... como é que é? Só tem uma vaga sobrando, se quiser pode pegar, perde a Comebol lá e tal, seria um negócio assim, como geralmente acontece, outros clubes já aconteceram, o cara pegar 2 vagas, aí o rival não vai, e o cara provoca, perde a Comebol lá, vê se tem uma vaga sobrando aí, se conseguir é tua e tal, mas só na perturbação. Seria um negócio surreal. Assim. Aí só fechando aí, aqui o dashboard, essa parte de campanhas semelhantes, né? 23 jogos e 35 pontos, as equipes que chegaram a esse nível do campeonato com a mesma pontuação do Fortaleza. Todas elas pegaram G12, né? Não tem ninguém abaixo da 12ª posição. E tem praticamente metade das equipes pegando G6, né? 46% de G6. Então, são equipes que, de fato, estão ali na briga pela Libertadores, né? Dá para dizer bem praticamente, claro, então, Pedro, que o Fortaleza terá, porque a Sul-Americana não tem fase prévia para os brasileiros e o título da Sul-Americana já é fase de grupos, que o Fortaleza terá pelo menos 6 jogos internacionais em 2024. Detalhe, ele só teria menos do que isso se ele fosse para pré-Libertadores, porque ele deixa de ter os 6 jogos da Sula e evoluiria para a Libertadores, mas na pré sendo 2 jogos, ida e volta. Mas seria no mínimo 6 da Sula ou 2 da Libertadores, que obviamente eu prefiro esses 2 da Libertadores. Porque passando no mata-mata aí já garante aí 4. Se passar o primeiro, né? Isso. Se passar do primeiro, né? Enfim, acho até que a Conmebol já deveria reavaliar isso, né? Porque é meio surreal imaginar que o time perde o calendário. Tipo, o melhor da Venezuela, por exemplo, cai no mata-mata e o 5º, 6º da Venezuela vai disputar um calendário cheio
de Sul-Americana Uhum. muitas vezes. Mas o melhor da Venezuela vai para a fase de Verdade. grupos, pô. Eu acho que Não, todos os eu campeonatos... sei, eu tô dizendo um dos melhores, tipo assim, o terceiro da ok. Venezuela. Tá. Porque Entendeu? o terceiro da Venezuela se lasca e o 10º, no 8º, o 7º do Brasil. Exatamente, acaba tendo um calendário, né? Mas só um ponto também aí sobre essa pontuação do Fortaleza, né? Como essa pontuação, o Pedro já mostrou, está mais elevada, hoje eu colocaria por volta de 59. Assim, sabe, para pegar uma pré, para ter, não sei, acho que para a fase de grupos, e aí vai depender, como o Cássio disse, pode ser até um G6, né? Se por acaso der Boca Juniors ou der o Internacional. E aí, nesse aspecto, eu acho que o Fortaleza tem que pensar na casa dos 59 pontos. Então, acho que mais 8 vitórias aí nesses 15 jogos que terão pela frente, ou seja, pouco mais de 50% de aproveitamento. O Fortaleza está bem na disputa pela Libertadores. Agora, tem só um detalhe, Fred, rapidinho. É o como o Fortaleza também vai lidar com o campeonato se, por acaso, em algum Era a minha momento... pergunta. Era a minha Pronto, pergunta. desculpa. Não Pode era fazer. isso, meu. Era justamente isso, né? Porque eu ia te perguntar. Até que ponto essa tentação vai mexer naquele cenário tão favorável que a gente falou, do Fortaleza ganha a margem e foca tudo na Sula, né? Não, eu acho que o Fortaleza, internamente falando, certo? Assim, da maneira como eles falam. Claro que uma coisa é o discurso e outra coisa é o sentir, né? Se o Fortaleza cai na semifinal para o Corinthians, se o Fortaleza chega na decisão da Sul-Americana e perde o título, como vai lidar com a cabeça para voltar de novo para o campeonato? Porque, queira ou não, isso dá uma certa mexida, né? O próprio Atlético Paranaense demorou a retomar, assim, quando caiu na Libertadores, teve tropeços, por exemplo. Então, o Flamengo caiu para o Olímpia, tudo bem que está na final da Copa do Brasil, mas com muitos problemas, muitos questionamentos em cima do São Paulo. Mas eu acho que o trabalho do Fortaleza ele é tão bem consolidado que pode ser que atrapalhe por um momento, certo? E isso possa comprometer a brigar de maneira mais firme até o final do campeonato. Mas eu acho que ele vai continuar brigando até o final do campeonato. Eu acho que mesmo não ganhando o título da Sul-Americana, seja perdendo a final ou caindo na semifinal para o Corinthians, eu acho que Fortaleza... Eu acho até que se cair logo na semifinal, acho que até ele consegue recuperar mais. Se ele perde ali a final, aí eu acho que pode ser porque vai ser no momento que vai estar 8 rodadas seguidas, né? Ali da Série A. Vai ser meio e final de semana, sem interrupção. E aí, só uma curiosidade: ontem eu estava na rádio fazendo o jogo do Ferroviário e quem estava no PV era Júlio Avelar, o diretor de competições da CBF. E ele participou do programa lá da rádio, né, da pré-jornada, e eu fiz essa pergunta, eu fiz 2 perguntas, na verdade. A primeira foi para saber sobre a pré-Copa do Nordeste, como é que estava, né, se já tem previsão e tudo mais. E ele disse muitas coisas, ele até fez uma analogia com uma pizza, né? Não, precisa ainda colocar no forno, então calma, vai sair. E eu senti que, na verdade, nem teve reunião ainda sobre Copa do Nordeste, né, do próximo ano. E a outra foi sobre isso, né, porque o clube brasileiro que chegar na final da Libertadores e da Sul-Americana, esse jogo da Série A que está marcado para o final de semana, que vai ter a final da Sula ou da Libertadores, que vai ser logo depois, o jogo vai ter que ser adiado. E já temos garantido pelo menos um brasileiro, ou Inter ou Fluminense, e pode também ter o Palmeiras, ou o Corinthians ou Fortaleza. E ele também disse que não se planejou para isso, até agora não falou nada, o que pode também dar uma leve esticada no brasileiro, que está previsto para terminar dia 3 de dezembro, pode ser que termine dia 6, um meio de semana, mas só um detalhe a mais, uma curiosidade a mais aí que pode afetar também nos jogos do Brasileirão.